Muito bem, muito bom dia a todos. Todos sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos continuar o nosso estudo e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos sábado passado, né? O tema geral desse nosso estudo atual é sobre profecias, tá certo? E nós vamos fazer um tour, vamos dizer assim, pelos livros proféticos da Bíblia e vamos entender um pouco essa parte da Bíblia, né, chamada de profecia. Lembra que eu comentei aqui, a Bíblia é dividida, né, em algumas seções. Nós temos ali história, poesia, cartas, evangelhos, né, que é uma biografia praticamente da vida de Jesus, da obra de Jesus, e tem profecias. Então, cada tema desse precisa ser estudado de acordo com o seu contexto, tá certo? Então, no caso, profecia é um caso bem particular que a gente precisa levar em conta, que estamos estudando profecias, especialmente as profecias de Apocalipse e Daniel, que foram escritas com um simbolismo muito grande, né? Então, precisamos conhecer esses símbolos para poder entendermos bem a profecia. E sábado passado a gente iniciou aqui no livro de Apocalipse e fizemos ali um pequeno estudo do preâmbulo, né, do início ali do livro de Apocalipse, ali no capítulo 1, e fomos até ao verso 8. Eu quero continuar hoje aqui de onde paramos, mas antes eu quero fazer um comentário que não deu tempo do sábado passado por causa do horário, ainda a respeito do verso 7. Então abram aí em Apocalipse capítulo 1, verso 7. E eu queria fazer um pequeno comentário aqui. Aqui na minha Bíblia eu leio assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Muito bem. Eis que venho com as nuvens e todo olho verá, mesmo inclusive aqueles que o traspassaram. Jesus vem com as nuvens de forma literal, de forma física, não vem de forma invisível, não vem de forma secreta, como alguns pregam, né? Esse texto é muito claro que ele vem com as nuvens. Eu lembro aqui que um outro texto que eu quero que você consulte aí é de Atos capítulo 1 e o verso 9. Ele corrobora com esse texto de Apocalipse que nós lemos agora, para confirmar que Jesus vem de forma literal, de forma visível. Atos 1, verso 9. Ali em Atos 1, Jesus estava se despedindo, né? Tinha terminado aqui a sua obra, tinha já sido crucificado e ressuscitado, e agora ele dá as últimas instruções ali para os discípulos, e o relato de Lucas diz que ele se elevou, né, aos céus. Alguém pode ler para a gente Atos 1, 9 até 11? Atos 1, 9 a 11. Pode ler. Verso 9. E, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então veja, é um outro texto que deixa claro que Jesus virá do mesmo jeito que ele subiu. E o relato de Atos
Diz que os discípulos viram ele se elevando e eles começaram a olhar, né? E Jesus foi subindo, subindo até que se perdeu de vista. E eles ficaram ali, né, olhando para cima, atônitos, e os anjos então disseram: olha, ele vem da mesma forma como ele subiu. E por que é importante, eu queria comentar isso? Porque alguns pregam que Jesus vem de forma secreta, né? Que Jesus não vem de forma literal. E que as pessoas precisam estar preparadas, alguns serão arrebatados, né? Jesus veio para aquela pessoa. Enfim, há uma série de pregações aí que a Bíblia não dá base para essas pregações. Então, nós lemos 2 textos, mas tem mais textos, né? Eu só vou citar aqui, Mateus 25, 31 também. Jesus disse que virá com todos os seus anjos, né? Vai ser um dia esplendoroso, um dia único na história da humanidade. E vem com todos os seus anjos, com grande clangor, a Bíblia diz, né? Então vai ser uma coisa muito visível mesmo. Por isso que o texto diz: todo olho verá, né? Agora, uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção. Tem um verso que diz como relâmpago que sai do ocidente e vai até Para o Oriente, exato, vários a versos. volta de Jesus Cristo. Isso mesmo. Isso que eu falei, tem vários versos, né? O relâmpago, ele clareia, né, tudo, né? Então, essa ideia do dia do Senhor, né, como um relâmpago, é para dizer isso mesmo, de forma bem clara, né? Que Jesus vem de forma visível. Mas uma outra coisa que eu quero chamar a atenção aí desse verso é que o verso diz que todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Isso aqui é interessante, porque está dizendo o seguinte: quando Cristo voltar, todo olho verá, então aqueles que estiverem vivos o verão, mas não só os que estiverem vivos, mas também alguns que estarão mortos ressuscitarão nessa ocasião para ver Jesus voltar. E quem são esses? Que grupo é esse que ressuscitarão mesmo estando mortos? São aqueles que participaram da morte de Jesus, que o traspassaram. João resumiu aqui a frase, mas são aqueles que bateram em Jesus, aqueles que colocaram a coroa de espinho, aqueles que o furaram com a lança, né, que pregaram seus pés e mãos no madeiro. Então, esses que participaram da morte, diretamente da morte de Cristo, eles haverão de ressuscitar para ver o Cristo que eles mataram e crucificaram, agora voltando nas nuvens do céu com bastante glória e poder. Um outro verso que corrobora com esse pensamento é de que alguns se ressuscitarão para ver a volta de Cristo, esses que participaram da morte dele, é o verso de Daniel, que o Fernando citou ali, que eu ia comentar com você aqui. Daniel 12, verso 2, olha, falando do tempo do fim, né? Diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Algumas Bíblias dizem nojo eterno, né? Veja que não são todos os que dormem no pó vão ressuscitar. Diz que muitos, né? Então não é a ressurreição de todos os mortos, conforme a Bíblia também nos ensina, né? Que quando Cristo voltar, eu comentei aqui sábado passado, nós teremos 4 grupos de pessoas quando Cristo voltar. 2 grupos vivos, 2 grupos mortos. Vamos ter os vivos salvos, aguardando a volta de Cristo. Vamos ter os vivos perdidos, aqueles que não aceitaram a Jesus. E vamos ter os mortos, os vivos e os salvos. Os salvos e os perdidos. Mortos, salvos e perdidos, né?
Os mortos perdidos não ressuscitarão nessa ocasião, estarão aguardando a terceira vinda de Cristo, quando ele voltar definitivamente, depois dos 1000 anos. A gente vai estudar esse tema aqui, né, da volta de Jesus. Mas esse grupo aqui, aquele que traspassaram a Cristo, que participaram da morte de Jesus, diretamente ressuscitarão, conforme lemos ali em Apocalipse, para ver a glória do Deus que eles sacrificaram. Quando Cristo volta, ele encontra dois grupos de pessoas vivas: os salvos e os perdidos, vivos. Os vivos perdidos, é o texto que você citou, eles não suportam a glória de Deus. Não é esse texto que eu estou me referindo. E pede que as montanhas caiam sobre eles. Eu estou me referindo quando foi no julgamento de Cristo, né? Sim. E parte do povo, incitado pelos líderes religiosos, disseram: caia sobre nós o sangue. O sangue. Estão consertando aqui. Não são as rochas, né? O sangue, sim. Aquela turba que pedia o sacrifício de Cristo, né? Disse isso para Pilatos. Disse, não, Pilatos disse assim, olha, eu não vejo pecado nenhum nele, eu não vejo pecado para vocês sacrificarem. Vocês não querem que eu solte um criminoso? Por quê? Porque era comum naquele tempo, quando havia as festas, era a festa da Páscoa, por caridade, eles soltavam um criminoso, davam anistia para um criminoso, por conta das festas. Então Pilatos tenta trocar Jesus ali por um criminoso. E aí a turma diz assim, não, queremos a Jesus e deixa que o sangue recaia sobre nós e nossos filhos. Então, a culpa pela morte dele caia sobre nós. Esses provavelmente estarão lá, né? Porque foram os que participaram diretamente da morte de Cristo, né? A gente não sabe exatamente todos quem são. A Bíblia não diz isso, né? Mas entendemos que aqueles que participaram diretamente haverão de ressuscitar para ver a glória de Cristo e depois eles morrem novamente para poder ressuscitar no último dia, quando Cristo vier para exterminar com o pecado e o pecador, tá certo? Então esse verso de Daniel, ele ajuda a gente a entender essa questão que eu queria comentar antes da gente participar dos versos seguintes, né? Então vamos lá, a gente tinha parado no 8, vamos começar a ler agora a partir do verso 9 de Apocalipse. Eu vou fazer uma leitura completa até onde eu pretendo comentar hoje, e aí a gente volta depois comentando os versos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, e nós vamos ler aqui a partir do 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, algumas Bíblias traz candeeiro, né? Um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, como a sua força, na sua força resplandece.
E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Mas ele pôs as mãos sobre mim, pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer, e o mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. São as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Muito bem. João inicia aqui o relato da visão que ele teve com essa descrição humana, né? João procura palavras para descrever aquilo que ele viu, né? E ele começa se identificando, dizendo: Olha, eu sou o João, irmão de vocês, conservo de vocês, companheiro de vocês nas lutas. E é interessante que João se identifica dessa forma, porque há uma discussão aí grande de quem seria o João que escreveu o Apocalipse. Se é o mesmo apóstolo que escreveu as cartas, que escreveu o Evangelho, ou se seria outro João, porque João era um nome muito comum na época, né? Então há uma certa discussão, mas a gente não tem dúvida alguma de que esse João, tanto pela forma de escrever, como pela identificação que ele faz e tal, era o João, o apóstolo de Cristo, aquele que conviveu com Cristo. E ele se identifica com os irmãos daquelas igrejas, porque as cartas iriam para aquelas igrejas, né? Ele diz: Olha, eu sou João, o conservo de vocês, o companheiro de vocês nas lutas, nas aflições, porque os apóstolos de Cristo estavam todos sendo perseguidos naquela ocasião, né? O cristianismo estava sendo perseguido. João estava preso, inclusive, ele diz, né, que estava lá na ilha de Patmos por causa da pregação do evangelho. Ele teria sido afastado, deportado, né? E ele se identifica no início confirmando que ele era aquele João, amigo deles, e que estava lá preso por causa do evangelho. Vamos conhecer um pouquinho a história de João, né? A Bíblia diz que ele era filho de Zebedeu, mas ele tinha um apelido, né? Alguém lembra como se chamava João? Antes, assim, quando Cristo o conhece e o chama para ser um dos 12 apóstolos, ele e o irmão dele, Tiago, lembra como era o apelido deles? Alguém lembra aqui? Os adventistas não vale. Filho do trovão. Esse apelido, ele está lá registrado, esse apelido está registrado lá em Marcos, né, 3,17. Eles eram chamados filho do trovão, provavelmente pelo temperamento deles, né? João era um cara com um temperamento muito forte. Ele e o irmão. E eu acho que dentro das nomenclaturas que nós confirmamos hoje, a irmã psicóloga ali pode me ajudar. Tem o fleumático, tem o sanguíneo, né? O colérico. Eu não sei, era provavelmente colérico, né? Ou sanguíneo, não sei. Colérico. Então, eles eram chamados filho do trovão. E tem um episódio que corrobora com isso, né? Lembra que quando Jesus ali foi na terra dos samaritanos e os samaritanos não quiseram receber a Jesus, e aí João e Tiago falam assim: Senhor, quer que a gente ore e desça fogo do céu para consumir essa raça aqui? Eles eram assim, nervosos, né? Não levava desaforo para casa, aí como a Sandra falou. Eles queriam logo dar o troco ali com aquele povo que não quis receber a Jesus. Foi ele que cortou a orelha do guarda quando Jesus foi preso? Não, ali foi Pedro. Pedro. Ali foi Pedro, né? Pedro também era um cara também desse jeito, né? Aliás, quando você estuda a vida dos apóstolos, você vê que
os apóstolos eram complicados, né? Havia ali discussão, e havia inveja, e havia gente querendo ser maior que o outro. Eles tinham problemas, como nós temos. Eram pessoas iguais a nós, né? Agora, queridos, o que é interessante que da gente ver na história, especialmente na história de João, é que João era conhecido como filho do trovão, que Jesus botou até o nome de Boanerges nele, né? Que significava isso. Depois de andar com Cristo 3 anos e meio, como é que João era conhecido? O discípulo amado, o discípulo do amor. Foi o discípulo que mais escreveu sobre amar as pessoas, a ter paciência. Então, aqui é uma lição muito interessante, importante para nós, cristãos. Veja, Cristo quando vem e entra na tua vida, ele vem para mudar a tua vida. Foi o que aconteceu com João. João era aquele cara que falou assim, o quê? Não quer? Eu vou orar para descer fogo aí e te consumir. Devia xingar, João devia ser uma pessoa que as pessoas não gostavam de estar muito com ele. Porque ele era um cara de temperamento muito forte, né? Mas João, depois de andar com Cristo, se tornou um discípulo do amor. Então, a pergunta é, será que Cristo já transformou meu coração? João andou 3 anos e meio com Cristo e aprendeu. E às vezes nós estamos aí na igreja, né, como eu, no meu caso, há mais de 40 anos, e ainda Cristo tem que fazer muito trabalho para transformar meu coração. É uma grande lição para nós, né? Cristo transforma o coração das pessoas. Então você é uma pessoa de pavio curto, você começa a aprender com Cristo a dominar teus ímpetos, né? A contar até 10 antes de falar, né? Antes de alimentar aquele pensamento de ódio, de crítica, especialmente contra os irmãos da igreja. Ellen White fala muito disso, aqueles que criticam os próprios irmãos da igreja. Então Cristo ensina isso. Aí será que Cristo está fazendo isso no meu coração? É uma boa reflexão para a gente fazer. A tradição conta que esse João, ele foi enviado lá para a ilha de Patmos, né, ali pelo o imperador, o então imperador Domiciano, manda João para lá. E a história diz, a Bíblia não fala isso, mas alguns historiadores, né, especialmente Eusébio de Cesareia, que viveram um pouco depois e eles contam, escreveram muito sobre o que aconteceu ali no início da igreja cristã, logo depois de Cristo ali, né? Depois a vida dos apóstolos e tal. Eusébio de Cesareia, ele é conhecido como o pai da história da igreja, ele escreveu muito a respeito da igreja. Ele conta que João, ele foi colocado num caldeirão de óleo fervente para ser morto, porque todos os discípulos de Cristo foram assassinados. Foram mortos, mas não foi de morte natural. Foram assassinados. Mas João tentaram, segundo a história, tentaram matá-lo num caldeirão de óleo fervente, só que ele não morreu, não aconteceu nada. Então, os soldados, entendendo que ele era um mago, ele era um bruxo, alguma coisa assim, tiraram e mandaram para a ilha de Patmos, isola o homem lá e deixa ele lá, porque esse cara não mexe com ele. Enviaram ele lá para a ilha de Patmos. E aí, depois, então, João fica esse período lá, é quando ele recebe a visão, né, do Apocalipse e escreve. E depois a história também conta que aí já na época do imperador Nerva, ele é solto e volta para a sua igreja, a igreja de Éfeso, que ele ajudou a fundar, e lá ele morre de causas naturais, né, de velhice, porque João já estava ali bem velhinho, né? Acredita-se que quando ele escreveu aqui o Apocalipse, ele estava ali para os seus 90 ou 95 anos de idade já, estava bem velhinho.
Então, essa é a história, um pouquinho da história de João, do João que escreveu o Apocalipse. É o mesmo que escreveu o Evangelho de João, o último dos Evangelhos, é o mesmo que escreveu as cartas, né? João 1, 2, 3, é o mesmo apóstolo. Aí, avançando aqui na leitura do texto que eu fiz agora há pouco, o verso 10, você pode acompanhar aí, ele diz que achei-me em espírito. Isso aqui não tem muito o que discutir. João teve uma visão. Achei-me em espírito. Tive uma visão, né? E Paulo também teve essa experiência, né? De ter ido até o terceiro céu em visão, né? Foi arrebatado em visão. Então era comum Deus se comunicar com os seus profetas, também os discípulos, através de visões, né? Aliás, Deus usa essa forma de se comunicar com os seres humanos, né? Através de sonhos, de visões, né? E João diz que ele se achou em espírito, ele teve essa visão. E engraçado que ele diz que foi no dia do Senhor. E aqui tem uma discussão grande a respeito desse dia do Senhor, né? Que dia do Senhor foi esse? Né? A Igreja Católica tenta dizer de todas as formas que era o domingo, era o dia do Senhor, era aqui um domingo. Mas veja, pense um pouco aqui comigo, era muito pouco provável que João estivesse dizendo que ele se achou em espírito no dia do Senhor, se referindo ao domingo, porque João aprendera que o dia do Senhor era o sábado, durante toda a sua vida. João estava preso pelas autoridades romanas que eram pagãs e que adoravam o domingo, o dia do sol. Então era muito pouco provável que João estivesse dizendo que aquele dia do Senhor era o domingo, né? E essa referência a gente encontra na Bíblia Jesus dizendo: eu sou o Senhor do sábado. O dia do Senhor é o sábado, né? Então, muito provavelmente, João teve essa visão no sábado, no dia de sábado. E aí ele chama o dia do Senhor, né? Jesus era o Senhor do sábado. Então, eu não quero me demorar muito aqui nesse assunto do dia do Senhor como um sábado, porque a gente já tratou aqui nos encontros anteriores muito nós tratamos sobre o sábado, né? E vimos como a Bíblia é tão clara com relação ao dia do Senhor e ao dia de se guardar como sendo o sábado, e não dá espaço algum para que seja um outro dia qualquer, e nem também o domingo, né? Então não quero me alongar muito, a gente já falou isso aqui, mas eu quero só dar uma olhada aqui nos evangelhos aqui. Quero dizer o seguinte, quero que você pense nesse assunto, no caso do dia do Senhor, no contexto geral do Novo Testamento, nos evangelhos e também especialmente no livro de Atos, e você vai ter um quadro muito bem definido de Jesus guardando o sábado, o povo, de uma maneira geral, o povo normal guardando o sábado, os discípulos guardando o sábado. Aí depois você entra na leitura de Atos, você vai ver ali não só os discípulos, mas Paulo também, que vem um pouquinho depois, também guardando o sábado. Então, o tema do sábado ali é muito claro para a gente não aceitar que João estava falando do domingo como dia do Senhor. Tá certo? Muito bem. No verso 11, João faz o endereçamento do que ele vai escrever, das cartas, para as 7 igrejas. E ele, inclusive, cita o nome das igrejas, que a gente leu aqui, né, na leitura bíblica aqui. E normalmente aparece aí o número 7, né? Eu comentei aqui, né? O 7 é um número muito, muito presente na Bíblia, de uma maneira geral, especialmente no Novo Testamento. E sempre que aparece o 7,
ele está relacionado a algo como uma plenitude de Deus, como coisa de perfeição, né? Uma coisa muito relacionada com Deus. Deus criou o mundo em 7 dias, descansou no sétimo. Tem toda uma construção dessa ideia do número 7 como sendo coisas ligadas a Deus, né? E aqui aparece João dizendo, olha, eu vou mandar a carta para 7 igrejas, né? Aliás, a visão dizia isso, para ele mandar para aquelas 7 igrejas. Agora, existia mais igrejas além dessas 7. Não tinha só 7 igrejas, né? Tinha outras igrejas. Mas a carta foi endereçada a essas 7. E ele dá os nomes aqui, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, né? Sardes, Laodiceia, Filadélfia antes, Laodiceia, as 7 igrejas. E depois, quando a gente estuda, e nós vamos fazer isso nas aulas seguintes, quando a gente entra no estudo das cartas, do teor de cada carta, da mensagem que havia em cada carta para aquela igreja, a gente percebe que a ideia ali de escolher essas 7 igrejas foi exatamente porque essas igrejas, a característica dessas igrejas, elas estavam relacionadas com a experiência do povo de Deus em todas as eras que viriam. Então era como se Deus, conhecendo o futuro, visse em cada era, em cada espaço de tempo, a experiência do seu povo que estaria passando. Essa experiência estava relacionada com uma daquelas igrejas, com a experiência que cada aquela igreja estava vivendo naquele momento. Então a carta tinha uma mensagem para aquela igreja, naquela época, aquela igreja literal, porque era a experiência deles, mas também tinha uma segunda aplicação que apontava para o futuro, para a experiência que o povo de Deus viveria no futuro. É muito interessante o estudo dessas cartas, porque a gente percebe isso. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso, a carta que vai para a igreja de Éfeso era o período que preenchia ali aproximadamente até o ano 100, 101 depois de Cristo, era a experiência daquele povo naquele momento. Uma experiência de perseguição, uma experiência de problemas externos, problemas internos na igreja. Então, a carta vai e cobre um período de tempo. E aí depois a gente vai vendo que cada carta para outra igreja está mais relacionada com outro período de tempo da experiência do povo de Deus e assim por diante, até chegar ao período da igreja de Laodiceia, que é o período o último período da experiência do povo de Deus até a volta de Cristo. É o período que nós estamos vivendo hoje. E nós vamos ver que a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia daquela época, como ela é importante e tão atual para os dias que nós estamos vivendo, da nossa experiência. Certo? Então, as cartas são endereçadas a essas 7 igrejas e muito provavelmente por conta dessa visão de Deus do futuro e da experiência do seu povo, né? No verso 12 até o 20, que nós lemos aqui, João diz assim, eu virei-me para ver quem falava comigo, né? E aí ele começa a descrever uma figura. Ele viu alguém e ele agora começa a descrever quem era essa pessoa. E a linguagem que ele usa é uma linguagem bem, assim, especial, né? João começa a falar daquela pessoa e diz que ele era como se fosse, ele tinha a semelhança do filho do homem. Filho do homem, eu acho que comentei aqui já, é uma expressão muito usada para Jesus Cristo. Ele próprio usa essa expressão para ele, como sendo filho do homem. E aí João diz, olha, eu vi uma figura parecendo o filho do homem, e ele vê essa figura no meio de 7 candeeiros.
7 candeeiros. Depois, lá no final, no verso 20, é explicado para João que esses 7 candeeiros eram as 7 igrejas. Agora veja como é interessante essa ilustração. Bom, primeiro eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa. João conhecia Jesus, andou com Jesus, não é? 3 anos e meio. João conhecia bastante Jesus. Só que João conhecia o Jesus humano, o Jesus como pessoa, encarnado. Agora ele vê Cristo glorificado. Ele não vê mais o Cristo, aquele servo sofredor de Isaías 53. Lembra de Isaías 53? Isaías começa dizendo assim, ó, quem deu crédito à nossa pregação, quem é que vai acreditar na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha formosura, nem parecer. Olhando nós para ele, não havia boa aparência. Algumas Bíblias não havia nada com que se ver, né, se alegrar, para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, não fizemos caso dele. Aí, é Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele continua aqui, dando um quadro de Jesus Cristo crucificado. Não tinha formosura. Claro, ele estava deformado, dilacerado pelo sofrimento, né, porque foi ferido. E João tinha essa visão, não só do Cristo com quem ele andou, mas depois do Cristo crucificado, né? João foi o único dos apóstolos que estava na cruz. Lembra desse episódio? Ele está ao pé da cruz, junto com Maria, a mãe de Jesus. E aí Jesus, inclusive num gesto de amor, entrega Maria aos cuidados de João, né? Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí teu filho, para que João pudesse cuidar de Maria dali para frente, porque Cristo voltaria para os céus. Então João tinha essa visão de Cristo. Só que agora ele vê o Cristo glorificado, o Cristo não mais o servo sofredor. E ele vê uma coisa tão extraordinária que ele tenta descrever com a linguagem dele, não é? Começa a escrever o que ele estava vendo. E aí tem essa descrição que nós lemos aqui de uma pessoa esplendorosa. Diz assim, olha, um semelhante ao Filho do Homem. Essa referência, depois você pode ir lá em casa, está lá em Daniel 7,13, que ele também vê a Cristo e ele diz, era o Filho do Homem, né? Uma roupa comprida, cabelos brancos, essa descrição está lá em Daniel 7,13, exatamente como está aqui, cabelos brancos como a lã, os olhos como chama de fogo, né? Dando essa impressão de que Cristo a tudo vê, né? Não adianta se esconder de Jesus, ele tem os olhos como chama de fogo, ele vê todas as coisas, os pés reluzentes e tal. Ele começa a descrever isso daí. Eu disse aqui no sábado passado que boa parte do simbolismo que nós encontramos em Apocalipse está no Velho Testamento, né? Então, por exemplo, essa descrição de João, de Cristo como cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, Daniel está lá no Velho Testamento, Daniel dá a mesma descrição que ele vê de Cristo, né? Então a gente vai entendendo melhor esses paralelos que existem entre o Velho e o Novo Testamento, né? A voz como de muitas águas, que João também diz ali, né? Uma voz de trombeta, e quando ele se vira, e depois ele diz como uma voz como de muitas águas, né? Esse simbolismo está lá em Ezequiel, anote aí, depois você vê Ezequiel 43:2. Ezequiel tem esse mesmo simbolismo da voz como muitas águas, se referindo sempre a Deus ou a Jesus Cristo, né? Então João continua a descrição e agora ele diz que aquela figura estava no meio de 7 candeeiros.
E os 7 candeeiros, lá no verso 20, vem a explicação que eram as 7 igrejas, essas que iriam receber as cartas. Então, qual era a ideia aqui? A ideia é de que Cristo está no meio da sua igreja. Cristo está no meio do seu povo. Foi a promessa que ele fez que estaria para sempre conosco. Então, João vê que Cristo está no meio do seu povo. Cristo é aquele que mantém o candeeiro aceso, mantém a chama do evangelho acesa nas igrejas, no meio do seu povo. Então, aquela ideia era para João ter certeza de que as igrejas estavam sendo guiadas por Jesus Cristo. Ele está no meio dos 7 candeeiros. Os candeeiros era a luz elétrica daquela época, não é? Iluminava. E essa é a ideia da igreja, irmãos. Essa é a ideia da igreja. Quando você se junta à igreja de Deus, você se junta para ser uma chama, para aumentar a chama daquela igreja naquela região. Nós precisamos ser aqui a luz do mundo. Aonde há trevas do pecado, a igreja para pregar o evangelho, para falar de Jesus, para trazer luz ao mundo. Então Jesus é aquele que está junto com o seu povo, ajudando a fazer a chama crescer. E quando você vem, e Cristo te chama e toca no teu coração, e você vem para a igreja, é para você aumentar essa chama, fazer brilhar mais ainda. Por isso que quando você vem para a igreja, Deus não te chama para você ficar sentado assistindo o sermão. Não te chama para você assistir um bom programa, um programa bonito, uma boa música. Ele te chama para você fazer parte do candeeiro. Crescer e aumentar essa chama da pregação do evangelho. A igreja existe por causa dessa missão de pregar o evangelho. Tá certo? Então João viu Cristo ali no meio dos candeeiros. E interessante, queridos, é que ele não só está no meio da sua igreja, mas o texto diz que ele mantém os 7 anjos na sua mão direita. Não foi isso que a gente leu ali? João viu Cristo no meio da sua igreja e tendo na sua mão direita os 7 anjos da igreja. E o anjo aqui, a palavra anjo, do grego aqui que está no Apocalipse, é a palavra para o mensageiro, né? Aqui não poderia ser o anjo, o ser espiritual, os seres que vivem no céu, porque eles não estavam presentemente nas igrejas, né? Você vai ver depois nas cartas que cada carta começa assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Então, essa mensagem é endereçada ao anjo da igreja de Éfeso, ao mensageiro da igreja de Éfeso, ao líder da igreja de Éfeso, ao pastor da igreja de Éfeso. Essa era a ideia. Tá certo? Então, João viu que Deus tem esses líderes, esses 7 homens, em sua mão direita. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso, que há muito eu aprendi isso e eu gosto de ver os nossos pastores, os nossos líderes, pastores especialmente, como sendo este que Deus os tem na sua mão direita, né? Eu creio firmemente que cada pastor vem para a igreja porque Cristo tinha uma missão para ele naquela igreja, não é? Então, eu gosto de ver o pastor como sendo este, que Jesus mantém a sua vida em sua mão direita. Isso foi o que João viu. Jesus estava no meio dos 7 candeeiros, no meio das suas 7 igrejas, e tinha na mão os 7 anjos, na sua mão direita, a mão de força, a mão de poder, né? Tem esse simbolismo, a mão direita. Então João viu que Cristo estava presente e estava mantendo a sua igreja e mantendo os líderes da sua igreja. É por isso, queridos, que eu creio muito, eu confio muito na liderança dessa igreja. Confio muito e creio muito que Deus está no controle da liderança dessa igreja. Desde a liderança da igreja local,
como depois da associação, como depois da união, como depois da divisão de cada continente e na Conferência Geral, que é o órgão máximo da igreja. Eu creio firmemente que Deus está conduzindo a sua igreja por esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, com a sua mão direita, com o seu poder. E é compromisso de Jesus levar essa igreja até a vitória final. E ele vai levar essa igreja até a vitória final, tá bem? Ele vai levar. Então eu creio que Deus está à frente do seu povo. Nunca vamos esquecer como Deus agiu no passado. Deus esteve sempre no meio do seu povo. Desde Adão, ele vinha todos os dias visitar Adão. Provavelmente conversar, aconselhar, né? Guiar Adão. Depois ele veio através dos seus profetas guiando o povo. Lá no Êxodo, ele de dia era uma coluna era uma nuvem para refrescar para fazer sombra, refrescar o ambiente. De noite ele era uma coluna de fogo guiando o seu povo, mostrando que ele está sempre no meio do seu povo. Não podemos nunca perder essa ideia de vista. É Deus quem guia essa igreja. Pode haver problema? Claro, pode haver problema. Vai haver problema aqui, vai haver problema lá, vai cair um líder aqui, vai cair um líder lá, porque todos somos humanos, somos pecadores, passíveis de cair em pecado, mas Deus está conduzindo a sua igreja. Deus está no meio do seu povo. É isso que João viu. E escreveu dessa forma tão bonita e poética para nos dar essa segurança, essa certeza de que Deus está à frente do seu povo. Não é bonito saber disso? Deus não esqueceu, não largou o seu povo aqui, como muitos até pregam. A teoria, né, de que Deus criou todas as coisas e tal, e depois abandonou, deixou o homem à sua sorte. Agora se vira aí, eu já fiz tudo. Não é assim. Deus está sempre no meio do seu povo. A presença contínua de Cristo no meio do seu povo é essa ideia de que João quer passar aqui. E ali em Mateus 28, 20, você pode também ler depois, Jesus próprio diz, né? Eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Estarei com vocês até o final, né? E então eu queria que você ficasse com essa imagem, né? Já estamos aqui encerrando. Apenas um último comentário aqui, né? Que é também uma coisa interessante. João disse que da boca de Cristo saía uma espada cortante, né? De 2 gumes. Então é uma figura de linguagem para falar sobre a palavra de Cristo, a palavra de Deus. A palavra de Deus é cortante, é penetrante, é como uma espada. E é ou não é, irmãos? Veja na sua experiência espiritual. Quando a palavra de Cristo alcançou teu coração, ela não penetrou profundamente? Não foi lá nos recônditos do teu coração e falou a tua mente de forma grandiosa para você olhar para Cristo e ver como estava a tua vida e ver que precisava de solução, que não era por ali, que aquele caminho que você estava seguindo. É a palavra de Cristo, como uma espada de 2 gumes. E lá em Hebreus, a gente vê Paulo dizendo assim, a palavra de Deus é viva, é eficaz. Aí essa figura, né, como uma espada de 2 gumes que penetra a ponto até de dividir juntas e medulas. Uma vez eu vi uma explicação médica a respeito disso. Juntas e medulas, como é que algo pode passar ali no meio, penetrar e dividir as juntas e medulas, é uma coisa interessante. É a figura de linguagem, né, que a Bíblia usa e os escritores usaram tantas vezes para dar a ideia do que é que eles estavam vendo. A palavra de Deus é assim, penetrante, cortante. E aí Paulo diz, ela é eficaz, ela é viva. Muito bem, então é isso aí. Sábado vamos continuar aqui com as cartas e eu espero por todos vocês aqui sábado que vem.